Uma boa noite a todos. Que a bênção e a paz de Deus possa nos acompanhar nesses momentos onde vamos fazer essa reflexão. Para mim é uma satisfação muito grande falar da palavra de Deus, que é o pão da vida. E quando se trata desse assunto tão importante que é a oração. A oração é uma necessidade, assim como nós temos a necessidade da água e do pão. Uma necessidade essa que satisfaz todos nossos anseios, né? Deus nos coloca essa ferramenta tão importante que é a oração. E em toda a Escritura Sagrada nós vemos experiência grande através da oração. Então, que todos nós possamos, aquele que está nos ouvindo pela primeira vez, nosso visitante, que possa também refletir sobre essa ferramenta tão poderosa. O irmão lê um texto no Salmo 50, verso 15, clama a mim e responder-te-ei na angústia, te responderei. Então, a Bíblia nos solicita a clamar ao Senhor na angústia, no sofrimento, na necessidade grande. E o Senhor prontamente lhe há de ouvir as nossas orações segundo a sua vontade. No livro do profeta Jeremias, há um texto muito similar que diz assim, Jeremias 33, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei as coisas grandes e ocultas que não sabe. Então, sempre a oração ela tem que ir na frente de todo problema, de todo empreendimento, de tudo aquilo que o homem deseja fazer. A oração ela tem que ir na frente para que Deus possa nos abençoar e fazer o melhor por cada um de nós. E a palavra de Deus diz que Deus ele está no céu para atender às solicitudes e os pedidos de cada um. No livro do profeta Isaías, 59, diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Então Deus, ele escuta toda oração. Toda oração chega aos ouvidos do Senhor. E o Senhor atende segundo a necessidade de cada um. Ele atende segundo ali a necessidade do momento, necessidade de um pedido. Então Deus ele ouve todas as coisas. E nem todas as coisas ele atende segundo a nossa necessidade, mas segundo ele vê o que é melhor para cada um de nós e atende. Mas Deus há uma experiência na Escritura Sagrada, né, muito grande, uma experiência muito bonita, que se Deus não socorresse esse profeta, ele seria, infelizmente, eliminado da terra de maneira muito drástica. Vamos para Daniel, capítulo 6, verso 10. Eu vou resumir a história, que a história é muito longa, mas é uma história muito bonita e é uma história que envolve a oração. Daniel 6, verso 10. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estava aberta a janela que dava para o lado de Jerusalém. 3 vezes no dia se punha de joelhos, orava, dava graça diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel, cativo de Babilônia, estava cativo ali naquele reinado de Babilônia, tinha passado já por 2 reis, e ali o profeta Daniel, ele tinha esse hábito, ele orava a Deus, ele louvava a Deus, e até fala a Bíblia, tanto que ele orava por dia.
3 vezes ao dia. Ele não só orava a Deus pedindo, mas ele orava também em agradecimento. Ele agradecia a Deus por todas as coisas. Aquele longo cativeiro dos 70 anos, o idoso profeta. Daniel já estava beirando ali aproximadamente seus 80 anos, a história assim relata. Mas o que houve com o profeta Daniel? Daniel se destacou no reinado de Ciro. A história diz que ele se destacou mais do que todos aqueles homens ali que o rei colocara como presidente, como superintendente, governador. Mas o profeta Daniel se destacou de uma maneira que o rei ele ouvia o conselho de todos, mas o conselho do profeta Daniel era a palavra final. Seus inimigos, então, fizeram uma emboscada com o profeta e fizeram um edito, o qual o rei teve que assinar, dizendo que qualquer pessoa, diz a história, que fosse pego num período de 30 dias por ano, ele seria lançado nas covas dos leões. Então, quiseram desestabilizar o profeta, desestruturar o profeta, mexer com a fé do profeta. A história diz que o profeta Daniel era um homem exímio, isento de qualquer falha diante dos homens. O rei gostava do profeta como pessoa e como uma pessoa religiosa. Seus inimigos, então, fizeram essa emboscada, fizeram esse edito, e o rei, nós sabemos da história, que o rei teve que assinalar, o rei teve que aprovar, sem o rei perceber do que se tratava. E Daniel, quando ele soube, diz aqui, quando ele soube do edito que estava assinalado, ele poderia fazer o quê? Deixar passar os 30 dias. Vamos deixar passar os 30 dias, depois eu volto a orar. Não, ele soube e ele não viu nenhuma mais esperança para ele. Só que ele tinha esse hábito, né? Ele orava 3 vezes ao dia para a banda do oeste de Jerusalém, pedindo a Deus, suplicando o seu povo. E ali, irmão, diz a história que o profeta se ajoelhou naqueles 30 dias. Os primeiros dias já, os homens, que Daniel morava numa parte do palácio alto, os homens, seus inimigos, viram o profeta Daniel e foram diretamente com o rei, que a história diz. Você não assinou, você não disse que seria pego no espaço de 30 dias e o castigo seria a morte nas covas dos leões. A história diz, irmãos, que o rei ele ficou tão desesperado, ele ficou tão triste pela situação, que o profeta Daniel não merecia isso. Mas nós sabemos, né, que os inimigos de Daniel fizeram essa conspiração, fizeram esse complô contra Daniel, para tirar Daniel daquela situação, daquele privilégio que ele tinha diante do rei. Então o rei apelou, fez tudo, mas não teve jeito. Assinalou o profeta, foi lançado ali nas covas. E a história diz, irmãos, que aquela noite o rei nem dormiu. O rei ficou ansioso, mandou parar as músicas, mandou parar tudo. Ele ficou angustiado, eu acho que ele ficou mais angustiado do que o próprio profeta. A história diz que ele disse, o teu Deus vai te livrar, Daniel. Não se preocupe, o teu Deus vai te livrar. E Daniel, esse hábito de 3 vezes, ele tinha esse hábito, era 9 da manhã, era às 12 horas e às 15 horas. Então, é a hora sexta, é a hora terceira, a sexta e a hora nona. 3 vezes ao dia. Ele não deixou de ser. No fim da história, o que aconteceu, né? Esse hábito de 3 vezes ao dia, no livro de Salmo,
Eu quero voltar aqui um pouquinho. Davi diz assim, no Salmo 5, no Salmo 5, Salmo 50, ele diz assim, que 3 vezes ao dia ele também orava a Deus. À tarde, diz aqui o Salmo 55, verso 17. De tarde, uma vez, de manhã, segunda vez, ao meio-dia, me queixarei e me lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Então, todos os judeus têm esse hábito. Nós criamos também o nosso 3 vezes ao dia, a dezena de oração. Às 9, nós estamos fazendo à tarde e às 21 horas. Mas o que é que nós queremos chegar aqui? Onde eu quero chegar? No profeta Daniel. Daniel, nós sabemos, que foi um homem destacado na profecia. Todo o livro do profeta Daniel, todas as profecias no que diz respeito. Daniel viveu aproximadamente 600 e poucos anos antes de Cristo. Então a história diz que Daniel ele foi salvo. Por quê? Porque Daniel era um homem de oração. Os seus inimigos, né, diz a Bíblia que aqueles inimigos de Daniel, aqueles inimigos eles foram inspirados por Satanás, que é o pai de todo mal. Satanás é o pai da mentira. Esse edito que foi feito aqui contra Daniel, também ele vem fazendo contra o povo de Deus, porque ele é o pai da mentira, ele não suporta quando o servo de Deus se ajoelha e apela para Cristo, o nosso sumo sacerdote. Esse hábito, esse costume de Daniel salvou a sua vida. Então, a oração é um privilégio, a oração é uma bênção que o Senhor nos concede para que possamos fazer uso dela. Não fazer uso da oração quando a situação é difícil, quando a situação ela fica contra nós, mas devemos fazer uso dela, porque a oração ela é um privilégio, é uma honra, nós como seres humanos, pecadores, conversar com o nosso Deus, que nos criou, conhece o nosso coração, conhece a nossa necessidade, apelar para o Senhor, e é Ele que tem nos ajudado em toda a situação. O hábito da oração salvou o profeta Daniel. E se tivesse Sadraque, Mesaque e Abednego, os três seriam salvos. A história diz, né, que assim que o rei chamou o profeta Daniel, servo do Deus Altíssimo. Então, o que é que Deus enviou? Na sequência do verso 22, diz que Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Então, a oração pode trazer uma proteção celestial. O Salmo 34, verso 7, verso 8, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que os teme e o livra. É dos apóstolos, uma outra experiência de Paulo e Silas, meia-noite, estavam presos, carcerados. De repente, Deus ali enviou também o livramento. Então, a oração é uma ferramenta, é um privilégio que Deus concede a nós, como família, como indivíduo, uma honra muito grande. É limpar o nosso coração, limpar a nossa vida e possamos, com certeza, nos aproximar de Deus, né? Que Deus ele é excelso, habita na eternidade, mas também habita com contrito e humilde de espírito. Há um pensamento muito importante aqui no Profetas e Reis, na página 203, que diz assim: as maiores vitórias da Igreja de Cristo, ou do cristão em particular, não são as que são ganhas pelo talento ou educação, pela riqueza ou favor dos homens. Suas vitórias ganham na sala de audiência de Deus, quando uma fé viva de ardor e agonia lança a mão do braço forte da oração. Então, o que é oração?
Um braço forte. Um braço poderoso que Deus deu. Antes do ministério da palavra, que fala em Atos, a oração foi primeiro. Antes de qualquer atividade, a oração tem que ir primeiro. É uma ferramenta que o Senhor nos deixou. E muitas vezes, o que é que nós fazemos? As coisas acontecem, vão acontecendo, e nós oramos lá na frente. Nós vamos deixar primeiro as coisas acontecer para orar. Ao contrário, devemos orar primeiro, entregar na mão do Senhor. Então, nós estamos precisando da oração nesses momentos em que vivemos difíceis, de contrariedades, momento de pandemia, de crise religiosa também, esfriamento religioso. Então, devemos tomar o exemplo do profeta Daniel, 3 vezes ao dia, 2 vezes ao dia. Imaginamos, irmãos, uma pessoa, um cristão que não ora. É como se uma pessoa não comesse, nós ficamos sem comer, sem beber. Então, nós temos que, pelo menos, tirar tempo. Diz que o tempo para oração não é tempo perdido, é um tempo ganho. Assim, a palavra de Deus nos orienta muito como devemos fazer uso dessa ferramenta, tirar esse exemplo como lição. E no Evangelho de Lucas, há um pensamento, 11, que diz assim: qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Esse é o Deus que temos. Se nós somos pecadores, temos o coração endurecido pelo pecado, temos o DNA, nosso sangue do pecado. O pecado identifica muito conosco. Nós queremos dar boas coisas para os nossos filhos. Quanto mais nosso Pai Celestial quer atender o nosso pedido, nossas orações, nossas solicitudes. Espero que Deus possa nos abençoar e possamos pedir a Ele que nos ajude a fazer uso dessa ferramenta. Agradecer a Deus todo dia. Pelo menos se alguém não tem um problema sério para Deus, mas nós temos um motivo para orar. É agradecer a Deus. Agradecer pela vida, pela família que nos protege, pelo negócio que nós fazemos e, acima de tudo, por ter surtido-nos a nossa fé, surtido-nos a nossa esperança, surtido de um dia habitarmos com Ele no reino de paz. Mas enquanto estamos aqui, temos que fazer o uso da oração. No livro de Provérbios, há um pensamento, 15 de Provérbios, que diz assim, como é que está a distância entre nós e o nosso Pai Celestial? O provérbio diz assim, 15. Longe está o Senhor dos ímpios, mas ouve a oração do justo. Não existe distância entre nós e Deus. A distância entre Deus e o ímpio é infinita, é longa, mas a distância entre nós e Deus é pertinho. Deus sabe na nossa cidade, tão longe. Ali estava o profeta Daniel. E Deus acompanhou o profeta até a cova dos leões. Então é um privilégio, é uma bênção que nós estamos fazendo esse culto. Assim como Deus livrou o profeta Daniel da morte. Livrou ele daquela situação irremediavelmente. Quando o rei descobriu, o profeta descobriu, só tinha uma solução para o profeta Daniel. Era ele ir para a cova dos leões. O rei viu isso, mas o profeta foi na fé. Foi na sua experiência, na sua comunhão com Deus. E ali o profeta foi salvo. Quero terminar com um texto que diz assim, A irmã White diz assim, no parábola de Jesus, a respeito de Cristo. Por sua vida imaculada e obediência, a morte na cruz do Calvário. Por sua vida imaculada, obediência e morte na cruz do Calvário. Intercede Cristo pela raça perdida. Agora o príncipe de nossa salvação
não intercede por nós como mero peticionário, mas como um conquistador que reclama a vitória. Jesus orava bastante, era o homem de oração, era o peticionário. Hoje nós podemos solicitar a Deus a nossa necessidade e Deus vai atender a Cristo. Se Cristo agora não é mais aquele peticionário que mendigava o favor de Deus, ao contrário, ele é um conquistador. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 4, verso 15, que podemos chegar confiante a Deus, a Cristo, que Ele há de ouvir, Ele há de atender-nos, né? Ele há de atender a nossa necessidade. Que não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas, mas um como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Deus dê sua graça, nos ajude, Deus nos abençoe, que Deus nos faça, que Deus nos dê o espírito que deu a Daniel. Após Daniel sair da cova dos leões, esse hábito, esse costume, por certo, ele não terminou. Então, que possamos fazer uso da oração, que possamos ver os benefícios que ela tem trazido na vida dos patriarcas e dos profetas. E através da oração, ganharemos o favor de nosso Pai Celestial. O apóstolo São Paulo, em Romanos 8,31, ele diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas que possamos fazer uso dessa preciosa ferramenta. Deus abençoe a todos, nos dê graça, Deus possa atender nosso pedido de oração. Que esse pedido de oração também sobe ao trono da graça, através da obra do Espírito Santo na nossa vida. Deus abençoe, nos ajude, nos dê o seu perdão. Em nome do Senhor Jesus. Amém.